Lembrando os irmãos que as figuras ilustrativas, os slides que usamos aqui nos vídeos, também os estudos escritos e também os estudos escritos em 2014 sobre esta mesma lição, também os vídeos de 2014 sobre esta mesma lição, tudo isso você pode acessar gratuitamente. Então estamos aí colocando os links, né? Estamos colocando aí para você o endereço na internet, onde você acha tudo isso. Se você colocar lá na busca, né, no YouTube, por exemplo, coloca o título da lição e coloca lá Pastor Henrique. Se você quiser assistir de 2014, ao invés de colocar pastor, coloca evangelista, porque naquela época era evangelista. Então você coloca o título da lição. E lá você vai achar no YouTube. Lá bota na frente sempre ou o evangelista Henrique, para assistir 2014, ou o pastor Henrique, para assistir atual. E coloca EBD na TV. Sempre importante colocar. Você acha rapidinho os vídeos de 2014 e esses vídeos de agora. Também os estudos bíblicos, né? Você vai acessar aí www.apazdosenhor.org.br Prof. Henrique, e aí tem barrinha lá em cima, ó, que você abriu o site, tem a barrinha lá em cima, tem EBD, clique em EBD, e aí você vai ver as lições aí. Tanto lá embaixo, você achar 2014, as lições de 2014 comentadas, como em cima aí, né? Na hora que você abrir EBD, você vai ver que tem aí a lição atual. Então a lição atual, geralmente eu coloco os meus comentários de agora e coloco também os de 2014. Então não precisa nem ir lá em 2014 nos comentários. Só nos vídeos, que os vídeos dão mais subsídio ainda para essa lição. Vamos ver então o tópico 3, discernimento dos espíritos. Subtópico 1, o dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orta afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Confere com 1 João 4:1. Então, discernimento de espíritos tem a ver com uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo que revela a nós a manifestação maligna por detrás de alguma coisa que a pessoa falou ou do que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, eu já expulsei demônio de uma mulher que estava falando em línguas. Foi-me revelado pelo Espírito Santo que aquelas línguas estavam sendo faladas por um demônio. Ele estava imitando falar em línguas. E a mulher estava endemoniada. Então, veja só. É uma revelação que é dada. Uma vez eu fui expulsar demônio de um rapaz que morava assim, na República, num lugar onde tinha muitas moças e também rapazes morando. Ele ficou endemoniado, bateu em todo mundo. Cheguei lá, estava muita gente com boca sangrando, né, machucados. Ele bateu em todos. Então eu cheguei lá e nós primeiro amarramos aquele rapaz para ele ficar quieto, não bater ninguém mais. E depois mandei todo mundo sair. Aí, pai, esse sangue aí que vocês estão sangrando, vão sossegar para lá e eu vou ficar aqui. E aí eu fui expulsar esse demônio. Mas o demônio não queria sair de jeito nenhum. Até que eu recebi uma mensagem do Espírito Santo que diz: você já amarrou ele? E eu disse: já. Pensando o quê? Que ele estava amarrado com cordas. E aí que eu fui perceber. Amarrar o quê? Jesus disse: amarrar espiritualmente. Então, quando eu disse: você está amarrado em nome de Jesus, sai dele, pronto, saiu. Então, olha só, é uma
revelação sobrenatural e é o que? Uma capacitação sobrenatural para expulsar os demônios. Não é só descobrir que existe um demônio se manifestando ali, mas também é o que? É o poder para expulsar esse demônio. Todo crente pode expulsar demônio. Mas quem tem o dom de discernimento de espírito sempre expulsa demônios. Todo lugar que vai, expulsa demônios. Também é muito importante para quê? Às vezes uma pessoa está doente e você está orando para ele ser curado e a pessoa não é curada. E de repente vai acontecer o que? O Espírito Santo vai revelar que essa doença é causada por um demônio que está naquela pessoa. E você expulsa o demônio e a pessoa fica curada. Veja só o exemplo. Jesus expulsou o demônio de uma pessoa que estava surda e muda. E ela passou a ouvir e a falar. Então, o demônio que estava causando aquilo. Então, é importante esse discernimento de espírito. Tanto ele revela que ali existe uma manifestação demoníaca, como dá o poder, né, para que você expulse esse demônio. Subtópico 2, as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ter fruto da ordem divina, ou da mente humana, ou ainda da origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Então veja bem, quando existe uma profecia, a Bíblia diz que a profecia é para edificação, consolação e exortação. A profecia, ela vai dizer o que a pessoa já está pedindo para Deus, já está conversando com Deus de oração. Então a profecia vai confirmar isso. Agora, as profecias devem ser julgadas pela igreja. Então, as profecias, elas podem vir de 3 origens distintas. Pode existir uma profecia que vem do próprio homem. Então, a pessoa quer ajudar o outro, quer falar o que vai a pessoa ficar alegre, satisfeita, vai fazer a pessoa ficar mais alegre, mais para cima. Então, a pessoa fala alguma coisa que já conhece a respeito da outra e quer ajudar a outra. E isso é do homem, não é uma profecia, não é sobrenatural, não veio do Espírito Santo. Existe também a fonte que é verdadeira, fonte de Deus, é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que vai falar, vai dar uma mensagem para ser falada a uma pessoa, pode ser falada em línguas e interpretada por outra pessoa ou pela própria pessoa que falou, ou pode ser uma profecia direta que a pessoa já fala na língua da outra pessoa para ela entender. Então essa profecia é dada e vem de Deus para a pessoa. E Paulo diz que esse dom é o melhor, o mais importante que todo crente deve buscar para ajudar, para edificar a igreja. Agora, existe também a profecia que vem do diabo. Então, a pessoa que é usada por Deus em profecia, mas ela não ora, não está jejuando, não está estudando a Bíblia, não está evangelizando, a pessoa está vivendo às vezes até em pecado, e ela é acostumada a profetizar antes de estar no pecado. Agora, para dizer que continua profetizando, acaba sendo usada pelo diabo, por um demônio. Então ela vem com uma palavra que é demoníaca. Por exemplo, chegar uma pessoa e dizer assim: olha, essa doença que você está com ela, é Deus que colocou em você, para você permanecer na igreja. Isso é coisa que o diabo fala na igreja. Deus não dá doença para ninguém. Quem coloca doença em alguém é o diabo. Deus mandou foi Jesus levar sobre ele nossas doenças e enfermidades. Levou sobre ele. Não vai devolver toda a boa dádiva que vem de Deus, não é coisa ruim. Então, é uma mensagem satânica e que a pessoa acredita pensando que é de Deus. Eu abri uma igreja perto de Brasília, em Valparaíso, Goiás.
E lá um dia foi um pregador pregar, e ele, olhando para um casal de jovens, disse para a moça: olha, esse é o homem que Deus escolheu para você se casar, é presente de Deus. E eu fui e tomei o microfone dele na mesma hora e disse: olha, isso não é presente de Deus, e Deus não mandou nem você namorar nem casar com esse homem, porque esse homem é casado. Então ele estava namorando com um homem casado. Veja só. E a pessoa estava sendo usada pelo diabo para profetizar para aquele casal se casar e se viver junto em adultério. Então temos que tomar cuidado. E é muito importante esse dom, então, na igreja, para resolver esses tipos de problemas que vão acontecendo, que são manifestações de demônios. Essas pessoas que andam profetizando nas suas casas, aí, recebendo visitas das pessoas, atrás de uma mensagem de Deus, geralmente essas pessoas são usadas por espíritos adivinhantes. São demônios que vão falar as coisas para as pessoas que eles querem ouvir. Muitas vezes eles vão até influenciar para aquilo que eles falaram acontecer. Tem muita gente sofrendo por causa disso. Muita gente até que casou por causa de uma profecia. Gente que vendeu até sua casa por causa de uma profecia. Pessoas que não vivem em comunhão com Deus e vão buscar essas pessoas para orientá-las. Isso é terrível, prejudicial muito à igreja. Subtópico 3, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. 1 João 4:1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Mateus 7:15-20. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não, e por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. 1 João 4:3. Então veja bem que o dom de discernimento de espíritos, ele é importantíssimo, porque existem os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos irmãos, né? Existem enganos de Satanás, demônios que entram nas pessoas e enganam as outras pessoas. Então, muita gente pode estar vivendo em pecado e ninguém saber. Muita gente pode estar falando, sendo usado por Satanás para falar alguma coisa, para ensinar alguma coisa, e ninguém sabe. Eu tive, por exemplo, um pastor que ele estava em adultério com uma cantora e dando ensino para casais. O que ele ensinava lá nesse curso para casais? Ele ensinava que dentro de 4 paredes valia tudo, que sexo anal não tinha problema nenhum. Quem é que estava usando ele? Demônios. Ele estava em adultério. Os demônios estavam usando ele. Ele dizia que Jesus era só homem. Que Jesus deixou de ser Deus quando estava aqui na terra. Era só homem. Pronto, não existia mais Jesus no céu, não. Era só homem. Veja só. A pessoa fica possuída por demônios, ensinando coisas de demônios. E a isso, gente, atrapalha a igreja muito. Para a gente corrigir isso, dá um trabalho grande. Ele ensinou na igreja que a gente primeiro tem que amar a gente mesmo. É mais importante amar a gente do que qualquer outra coisa, qualquer outro ser. O mais importante é amar a gente mesmo. Ele não colocou Deus em primeiro lugar, colocou nós. Olha só, ensinos de um pastor de igreja grande, com mais de 500 pessoas. Veja só, uma pessoa em adultério, o estrago que pode fazer uma igreja. Então ali eu brigava direto, discutia direto e falava: está errado, esse ensino é satânico, isso não é de Deus. E é uma confusão. E aí os irmãos, coitados dos irmãos, né? Eles não entendem, não sabem o que está acontecendo. Então, tem que haver discernimento de espírito para que seja corrigido isso, seja descoberto esse segredo.
E aí a igreja voltar a funcionar corretamente. E os ensinos malignos serem desfeitos. Então, um exemplo mais clássico, né, nós temos na Bíblia, né? E aí o apóstolo Paulo, que expulsou aquele demônio daquela moça que tinha um espírito adivinhante. Olha, vários dias aquela moça chegou e disse: esses homens são servos do Deus Altíssimo, estão aqui para pregar a respeito da salvação. Verdade? Verdade. Ninguém desconfiou de nada, nem o próprio apóstolo Paulo desconfiou de nada. Na certa, todos os irmãos ali diziam: que benção essa jovem, né? Essa jovem todo dia fala bem, fala que nós estamos aqui pregando o evangelho, que maravilha. Só que um dia o Espírito Santo revela então para Paulo qual era o real motivo daquela jovem falar aquilo. Ela estava sendo usada por um demônio, porque o apóstolo Paulo ia embora e ela ia ficar ali. Ela já era conhecida como adivinha. As pessoas pensavam que ela era de Deus. E ela ia ficar ali como uma líder espiritual cheia de demônios, continuar suas adivinhações e arrecadando dinheiro para os seus patrões. Então o Espírito Santo revelou a Paulo: isso é um demônio que está falando. E o apóstolo Paulo então expulsa o demônio dela e ela nunca mais vai adivinhar as coisas, nunca mais vai ficar profetizando. Então o discernimento do Espírito é isso, ele descobre a fonte daquela mensagem. Muitas vezes também a pessoa está na igreja, existe ali uma alegria, felicidade, está alguém rodando, batendo o braço nos outros, machuca as pessoas. Então o Espírito Santo vai revelar: isso aí não é de Deus, isso aí é um demônio que está agindo nessa pessoa. Veja só. Por quê? Ali é uma manifestação demoníaca tentando atrapalhar a manifestação do Espírito Santo. Então tome cuidado, né? Não vive em pecado, porque o demônio pode usar você. Então os discernimentos espíritos descobrem esta manifestação, ou às vezes uma mensagem dada dizendo que é de demônio e você deve expulsar esse demônio, você deve agir contra isso. Vamos então à conclusão. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom de discernimento dos Espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Então, se você viu, esses dons de revelação são importantíssimos para a igreja. Palavra de sabedoria, revelação a respeito do futuro. Palavra de conhecimento ou da ciência, revelação a respeito do passado ou do presente. E discernimento de espíritos, descobrindo aí a fonte maligna de algumas mensagens ou manifestações. Então, tudo isso é importantíssimo para a igreja. Os dons são imprescindíveis para a igreja. É preciso que esses dons operem no meio da igreja. E nós vamos ver a presença de Deus, nós vamos ver o poder de Deus, nós vamos ver aí que Deus realmente está em nosso meio, que o Espírito Santo está usando os crentes para o benefício da igreja. Busquemos os dons espirituais. O apóstolo Paulo diz: buscai os melhores dons. O apóstolo Paulo ensina para nós, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: desejai ardentemente os dons do Espírito Santo. Desejai mesmo no fundo do coração. Tudo com Deus acontece assim. Você deseja e você acredita. Aí Deus concede. Então desejemos e acreditemos e sejamos todos usados pelo Espírito Santo em dons. Glória a Deus. Próxima lição, continuamos falando sobre os dons. Vai ser o segundo grupo dos dons espirituais, que será sobre os dons de poder. Vamos falar então do dom da fé, vamos falar dos dons de curar e vamos falar dos dons de maravilhas ou milagres. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, deseja se entregar totalmente a Deus agora, deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vamos orar agora. Se você está doente, está enfermo, vamos orar agora e Deus cura você. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre essas vidas, vem convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-os agora a se encontrarem contigo, a receberem a Jesus Cristo como único Salvador, Senhor. Que eles creiam que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Em nome de Jesus, concede a eles, Senhor, a salvação agora. Escreve os seus nomes no livro da vida.
Oh, graça maravilhosa que nos trouxe Jesus Cristo para morrer por nós. Glória a Deus. Ele deu a vida por nós, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Glória a Deus. Morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Em nome de Jesus, eu ministro sobre essas vidas agora a cura. Todos aqueles que estão doentes, enfermos agora, solta toda doença, toda enfermidade. Vai saindo. Em nome de Jesus. Covid-19. Em nome de Jesus. Sai agora. Todas as sequelas provindas também do Covid-19. Sai. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas. Receba a cura em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.